Ora, boa tarde a todos, bem-vindos aqui à ABC Pontual. Serve o vídeo de hoje para dar aqui uma breve explicação sobre sistemas de arrefecimento de água para tubos laser CO2. Ora, temos aqui três níveis de capacidade de arrefecimento da água, dos tubos laser, e eu vou explicar um bocadinho esses três níveis e falar também das vantagens e desvantagens de cada um deles, ok? Bom, vamos começar então pelo preço, que é o mais importante. Obviamente que o chiller mais eficiente que existe no mercado, até tubos 150 watts, há melhores do que este, mas uma boa relação preço-qualidade são os famosos CW 5200. Depois temos o CW 3000, okay, que normalmente é sempre uma faixa mais ou menos de metade do preço do 5200. E depois temos aquilo que normalmente vem, isto é apenas ilustrativo, esta parte aqui do recipiente com uma bomba de água, porque não faz sentido estar aqui a ligar isto. No entretanto, este é o sistema mais económico, porque ou vem já incluído nos equipamentos laser CO2, ou então é muito mais económico de se adquirir, ok? Portanto, em termos de preços, temos aqui algo que ronda os 600 euros, algo que ronda os 300 euros e algo que ronda, já com o recipiente, à volta de 65 euros, considerando uma bomba de 3200 litros hora, ok? Portanto, temos a primeira questão aqui, está completamente esclarecida, que é efetivamente o preço de cada um dos equipamentos. Mas agora temos o revés da medalha, não é? Porque é que uns são mais baratos e porque é que outros são mais caros? Ora, muito bem, começando aqui pela bomba d'água. Na bomba d'água nós temos a possibilidade de aumentar a litragem para o que nós entendermos. Neste caso, quanto mais água tivermos, mais tempo vai demorar a aquecer essa água, mas se a tentarmos arrefecer, também vai ser mais difícil arrefecê-la. Portanto, a transferência de calor é igual, seja para arrefecer, seja para aquecer. Portanto, mas numa questão de verão, que é a parte mais complexa quando se toca ao arrefecimento dos tubos laser, nós temos a possibilidade de ter umas garrafinhas pré-congeladas, pode ser de 1,5 litro, pode ser até de maior litragem, e nós, se tivermos essas garrafas congeladas, conseguimos mergulhá-las na água onde a bomba está a operar e com um pequeno termómetro de aquário ou um termómetro industrial conseguimos ver a temperatura da água a baixar à medida que a garrafa vai transferindo, digamos, o gelo, a parte fria, para a água que está quente. Não obstante isso, temos que ter um controle manual da temperatura, ou seja, temos que estar sempre a confirmar, a trocar a garrafinha quando ela fica descongelada, voltar a colocar outra congelada. Pronto, é um processo que, para quem tem uma produção num equipamento laser CO2 mais baixa, consegue gerir. Portanto, no inverno dificilmente vai precisar das garrafinhas de água. Se tiver uma boa litragem, no mínimo 50 litros a partir de 50 watts, do laser 50 watts, portanto, o mínimo recomendável são 50 litros, isto claro, mas terá sempre que se manter a temperatura abaixo dos 26 graus, ok? Portanto, é o sistema mais económico, mas dá trabalho para tentar arrefecer a água com garrafas pré-congeladas. Não obstante isso, dizer que também o gasto em congelar a água das garrafas também é um valor que tem que ser equacionado quando estamos a calcular o preço de produção dos nossos produtos, ok? Portanto, em relação a este, estamos esclarecidos, é o mais económico, mas é o que dá mais trabalho para arrefecer a água, mas conseguimos ter essa possibilidade de arrefecimento. Passando para o CW 3000, é o equipamento que eu não comercializo, eu só tenho este aqui para testes, é o único que tenho e já está cá há algum tempo na ABC Pontual para fazer algumas reparações de máquinas de menor dimensão. Mas é aquele chiller que eu considero que os clientes estão a gastar dinheiro para nada. Isto porque este chiller basicamente tem um reservatório de água e tem uma serpentina que vai a um radiador. Neste caso, eu acho que ele nem tem serpentina, é mesmo uma circulação em loop da água que vai passar num radiador, um radiador interno, e depois tem uns ventiladores na traseira que forçam o ar através desse radiador, em que entende-se que o arrefecimento da água é executado pela temperatura ambiente. Como tal, podem imaginar que no verão, nós em Portugal temos um clima em que a maioria das casas vai para os 28 graus, a não ser que tenha um sistema de climatização
mas por norma 28 ou mais graus é a temperatura que normalmente está dentro das nossas habitações. Mesmo que tenham um ambiente controlado na casa dos 22 graus, ficam com uma faixa muito curta para conseguirem arrefecer ou manter a temperatura do tubo laser em trabalho abaixo dos 26 graus. Portanto, além disso, também não conseguimos colocar cubos de gelo, ou se conseguirmos é muito difícil porque ele tem aqui uma abertura muito fechada. Meter aqui cubinhos de gelo é difícil e, além do mais, cubos de gelo para equiparar uma garrafa de 1,5 litro aqui para dentro seriam muitos cubos de gelo, além de que o nível da água iria subir, porque o gelo é água, não é? E íamos aumentar o volume dentro do reservatório, então teríamos que de alguma forma baixar ou despejar alguma água do chiller, purgar alguma água, enquanto estivéssemos a meter gelo lá para dentro. Portanto, é um sistema que não funciona nesse princípio e é um chiller que, na minha ótica, só serve no nosso clima no inverno e mal. Portanto, passemos então aqui para o 5200 ou 5000, que tem a mesma função, não tem a mesma capacidade de arrefecimento, mas trabalha no mesmo princípio de funcionamento. Isto sim é um chiller que efetivamente é mais caro, mas vale completamente a pena. Além de ser completamente autónomo, isto é programável, temos aqui um controlador, podemos programar perfeitamente qual é a temperatura e a faixa que queremos jogar. Aqui neste chiller nós conseguimos libertar-nos completamente da preocupação da temperatura da água. Temos um pequeno display que vamos conseguir ao longo do trabalho verificar que o chiller está a funcionar e a arrefecer a água. Se ele não tiver, ou se ele tiver algum defeito e não estiver a baixar a temperatura da água, ele próprio dispara os alertas, pode até mesmo ter uma ligação à controladora da máquina, se a máquina permitir, para bloquear a funcionalidade do tubo laser, e ele deixa de disparar de forma a não queimarmos o tubo, ok? Portanto, este aqui, independentemente da temperatura ambiente, dentro de uma faixa até 40, 45 graus de temperatura ambiente, ele consegue manter tubos a funcionar dentro das temperaturas normais, ok? Portanto, porque o princípio de funcionamento, ele internamente tem um compressor que gela um gás, esse gás passa num radiador para ser arrefecido e, por sua vez, acaba por gelar uma serpentina que está dentro do reservatório da água, e aqui conseguimos ter um controle, através de vários componentes, conseguimos ter um controle total de temperatura da água programável. Portanto, completamente autónomo, super eficiente, mais caro. Não eficiente, caro para a não eficiência, uma relação de, digamos, custo-benefício muito baixa, e aqui conseguimos gerir a temperatura com as garrafinhas de gelo, mas um custo baixíssimo. Temos que ter um processo mais controlado a nível, ou seja, o controle é manual, temos que estar presentes e fazer as ações devidas para conseguirmos manter a temperatura da água. Não obstante isso, vou ligar aqui estes dois meninos e vamos começar a ver as diferenças. Portanto, aqui estão 24 graus ambientes, 23.7, portanto, uma temperatura muito idêntica, e vamos dar aqui algum tempo para percebermos o que é que um faz e o que é que outro faz. E este, muito possivelmente, vai aquecer o ambiente, porque ele acaba por gerar calor na ventilação, e essa temperatura ambiente no espaço, se for um espaço confinado, vai acabar por penalizar, em vez de arrefecer, vai aquecer a água. Aqui não, ele vai já disparar e vamos ter uma descida da água. Pronto, ele acabou de disparar o compressor, não sei se vão conseguir ouvir, mas vamos começar dentro de 30 segundos, sensivelmente, vamos começar a ver aqui as décimas de temperatura a descer, e conseguimos perceber que há aqui uma eficiência completamente diferente. Aqui não vou fazer a demonstração, porque isto é o mais convencional que temos no mundo das lasers, e toda a gente já conhece o princípio de funcionamento. Portanto, evidentemente que se metermos uma garrafa congelada vamos conseguir baixar a temperatura. Se estivermos a controlar e a medir essa temperatura, efetivamente conseguimos algum domínio sobre a temperatura da água. Também temos que dizer que, se forem tubos acima de 100 watts, é muito difícil também controlar a temperatura da água, mesmo com as garrafas de gelo,
porque temos que estar sempre a rodar garrafas, temos que ter bastantes garrafas e dependendo também sempre da litragem que estamos a usar. Como podem ver, a temperatura aqui já está a começar a descer, ok? Pronto, eu disse que era mais ou menos 30 segundos, aí está. Ele também está bem programado, nós fazemos sempre a programação dos chillers 5200, 5000 quando saem da ABC pontual, fazemos os testes, mostramos aos clientes quando vêm levantar o chiller, portanto os chillers são testados e os chillers já têm 2 horas de funcionamento a seco quer dizer sem carga, basicamente tem um loop, uma mangueirazinha a fazer um loop e ele está a fazer o arrefecimento da água e nós conseguimos ver a capacidade de arrefecimento. Aqui continuamos nos 24 e não vai sair daqui. Portanto, ali já estamos nos 23.1, pouco falta para ele chegar aos 23 e depois ele aos 22, 21,5 vai desligar o compressor porque a faixa que está selecionada para o funcionamento do controlador é entre os 21,5 e os 24,5. Portanto, ele depois tem uma pequena oscilação de mais 2 graus, menos 2 graus, dessas definições, mas basicamente podem ver que a eficiência é completamente diferente. Não obstante isso, dizer também que este consome mais um pouco de luz, cerca de 80 watts, creio, penso que não estou enganado, mas isso depois eu posso confirmar nos comentários. Este aqui vai gastar um pouco menos, não é? Vai gastar se calhar para aí uns 40 watts, se tanto, e este aqui é uma bomba de cerca de 75 watts, porque esta é uma 3200 litros hora, portanto ela ainda gasta alguma potência. E pronto, basicamente creio que já transmiti e esclareci todas as questões relacionadas aqui com os 3 níveis de arrefecimento e já sabem com o que é que podem contar aqui da ABC Pontual. Sistemas de arrefecimento são os nossos chillers testados, programados, CW5200 ou 5000, está bem? Um abraço e bom trabalho para todos.